Porque eu sei que você era esse período que você estava passando uma adversidade na família, com a esposa. Gigantesca. Conta melhor isso aí pra gente. Ah, pouquinho antes de eu entrar na XP, eu estava em um banco, fazia também a parte de investimentos, e é muito engraçado, às vezes a gente recebe sinais que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele serve para algum aprendizado, serve pra gente descobrir algo. E eu escutava um barulhinho, parecia areia na minha cabeça, vindo da nuca. E eu não sabia o que era aquilo, procurei 3 neuros, descobri que na nuca não tinha nada, mas eu tinha um, um adenoma de hipófise que fica nessa região. É um tumorzinho benigno, não teria problema nenhum, mas se ele crescesse, ele poderia gerar um derrame, alguma paralisia, enfim. Descobri, o médico falou, ó, pode conviver a vida inteira com isso, mas faça o acompanhamento. E eu não acompanhei. Continuei trabalhando intenso, saí do banco, fui para XP, fiz todo esse trabalho intenso e zero de preocupação com relação a isso. O corpo já estava dando sinais. Cansaço, vista, eu não tinha mais vista, visão periférica e eu achava que era cansaço. E trabalhando, trabalhando, trabalhando. E o sinal veio de uma outra. Eu não consegui ler esses sinais em mim porque eu estava tão automático. O sinal teve que vir por uma outra pessoa da minha família, que foi minha esposa. Ela foi diagnosticada com câncer de mama. É, E aí, na hora que ela foi diagnosticada, ela só olhou pra mim e falou: vai fazer um check-up. E eu fui fazer o check-up. Ela me alertou pra isso. Nesse, nesse check-up foi muito curioso, porque é aquela cena que a gente vê em filme, que a gente nunca imagina que vai passar com a gente. Senta na sala do médico, o médico pega os exames e sai da sala sem falar contigo, chama outro médico pra conversar. Aí a minha esposa tava na sala de espera, chama ela também. Eu falei, meu, aí, né? Aconteceu alguma coisa, pra evitar o pi na conversa, aconteceu alguma coisa muito grave, né? E aí o médico explicou, olha, o adenoma ele cresceu, ele tá comprimindo o teu nervo óptico, você tá quase perdendo a vista do lado direito, e isso pode te causar um derrame agora, de tão grande que ficou a situação. E aí ele já sabia, eu fui pro check-up e eu comentei com ele o porquê que eu tava nesse check-up. Era a situação da minha esposa. E aí ele fez uma pergunta pra gente bem pesada, assim. Sei que a situação tua, né, falou pra minha esposa, é grave, mas do teu esposo é mais grave ainda. Caraca. É, Você já tinha a Gabi e a Rafa. Já tinha a Gabi e a Rafa, eram extremamente pequenas. As fotos que eu te mandei, eu não sei se você conseguiu A perceber. vida realmente te colocou contra a parede nesse momento, né? Colocou contra a parede. Agora, o mais maluco que nem aí eu parei, cara. Enfim, Pois vou é. explicar um pouquinho mais dessa situação, esse cara que conhece também. E o médico falou, olha, os dois têm que fazer cirurgia rápido, mas eu sugiro, a tua cirurgia, Giovanni, é de uma complexidade maior e uma recuperação mais rápida. Sugiro que você faça a primeira cirurgia e que bom para cuidar da tua esposa. E foi o que a gente fez. Então, em 20, novamente, me foge às vezes os números, 20 ou 19, primeira quinzena de dezembro, eu fiz a minha cirurgia. Eu tive uma complicação no pós-cirúrgico, fiquei. Bem época de pandemia ali. Pandemia. Eu fiz a cirurgia, tive uma complicação. Segunda quinzena, minha esposa fez a primeira cirurgia dela. Então, eu tive que me cuidar, tive que me preparar para poder cuidar dela. Então, ali foi muito pesado aquele momento, de cuidando do meu pós-cirúrgico, que teve uma complicação. Foi muito engraçado. Eu era muito piadista nessa época e eu lembro que eu saindo da mesa de cirurgia já recuperando a, a, a consciência da anestesia, e eu brincando com a enfermeira, falando, "Ô, tem um chocolatinho aí, eu tô com vontade de comer um doce." Eu só lembro dela rindo e eu me engasgando, né? E eu puxava minha língua e não entendia o que estava acontecendo comigo. Eu achei que era anestesia, como tiver no dentista, eles começam a formigar, e eu comecei a puxar minha língua quando vira sangue. Então eu tive uma hemorragia, no Nossa. pós-cirúrgico, e eu lembro que eu puxava e era coágulo de sangue quando eu saí da cirurgia. Só lembro disso. E depois eu não lembro se algumas horas, eu escutei a voz da minha esposa conversando com o médico, explicando que se eu não melhorasse, eu ia ter que voltar para o centro cirúrgico para fazer uma cauterização novamente da cirurgia. E no outro dia eu lembro que eu acordei com um colega
Os filhas estudavam junto, estavam no hospital, na UTI, me esperando acordar, porque minha esposa estava cuidando das minhas filhas. Tudo isso e ela fazendo os preparativos da cirurgia dela também. Então aí eu saí da cirurgia, eu ainda tive por um bom tempo ainda alguns casos de hemorragia, de lavar a roupa, lavar tudo quando eu começava a dar. E já estava cuidando das minhas filhas e preparando minha esposa para a cirurgia. Ela fez a primeira, fez a segunda, começou-se a quimioterapia. Em pandemia, eu não pude acompanhar ela, ela tinha que entrar sozinha fazer a quimio. Eu deixava as meninas no carro, no banco de trás, e ficava no estacionamento do local onde ela fazia quimio, e eu estava fazendo vídeo reunião, fazendo negócio, e nessa época que eu ainda consegui ganhar essa premiação. Caraca. Então o foco que eu precisei colocar, eu nem imaginava que que existia isso em mim. Precisei fazer isso de uma forma sobrevivência. Se eu não fizesse isso por mim, aí vai muito o que a gente comentou. Se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. Eu poderia ter ido para uma cama, poderia ter ficado reclamando, poderia ter deixado as contas extrapolarem, poderia ter largado tudo. Não, eu preciso... Que exemplo eu vou dar para as minhas filhas? Que exemplo eu quero que me... O que eu quero que as pessoas saibam de mim? Que eu sou a pessoa que passou por isso. E tudo bem se eu não tivesse botado esse foco que eu me coloquei, essa cobrança que eu me coloquei. Tudo bem se eu não tivesse passado por isso, mas eu não queria que ficasse essa imagem para mim mesmo. É aquela situação que a gente comentou também no começo. Dinheiro ou vitórias são uma consequência. Eu quero ser o cara que a vida inteira falou que teve oportunidade, mas poxa, aconteceu tal coisa e eu não consegui alcançar meu máximo. Não. Eu quis alcançar meu máximo e eu alcancei meu máximo naquele momento. Mas não é por causa disso que eu deixei também a família de lado.